Pessoal, vem comigo, vem com a análise de Internacional 6, Olímpia do Paraguai 1, a maior goleada da história do Internacional em uma Libertadores da América. Empolgou? O que vocês acharam? Te inscreve no canal do Vaguinha, ativa as notificações e deixa o teu like. Vem comigo, vamos comentar o Internacional. 6-1, o Inter fez o que tinha que fazer. A diferença do Internacional para o Olímpia do Paraguai é gritante. É muito grande a diferença do time do Internacional para o Olímpia. O Inter, com facilidade, fez 6-1 neste adversário muito fraco. Mas foi a obrigação do Inter. E eu gostei especialmente do começo do jogo do Internacional. Um começo de jogo que me apresentou uma grande novidade, que foi a presença do Taison jogando livre, leve, solto, sem ficar posicionado no lado esquerdo. Até quando saiu a escalação, eu imaginei que ele fosse atuar como ponteiro e o Maurício por dentro, e não foi isso que aconteceu. O Maurício começou lá pelo lado esquerdo e o Taison livre para jogar. Livre para jogar como jogava no Shakhtar. Ele tem uma qualidade absurda, este jogador. O tapa dele, quando ele vem para o mano a mano e corta para dentro, a explosão que o Taison tem, e essa para mim que era uma dúvida ainda. O Taison passou muito tempo na Europa, será que o Taison volta com a mesma explosão? E ele voltou. Essa é uma grande notícia para o torcedor do Internacional. Quando ele corta para dentro, ele sai em vantagem em relação ao defensor. E aí ele fica com as opções abertas. Foi assim que quase nasceu o primeiro gol do Internacional no jogo, o gol que o Edenilson acabou perdendo. Depois, o Inter, numa bola parada, abriu o placar, com um bom posicionamento do Vitor Cuesta e num bom cruzamento do Rodinei, e a partir daí o Inter no segundo tempo foi empilhando gols, veio um gol de pênalti, depois o Thiago Galhardo fez 2, golaço do Thiago Galhardo, de nível de dificuldade muito grande, a cavadinha por cima, e o gol de bicicleta do Caio Vidal. Eu critico o Caio Vidal, acho que ele não tem potencial para ser titular do Inter, mas fez um gol de bicicleta e eu tenho que vir aqui e aplaudir este jogador. 6-1, que para mim não empolga, gente. Se vocês ficaram empolgados com o 6-1, para mim, pelo menos ainda fica uma dúvida, fica uma interrogação em relação ao trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez. Como eu disse, a diferença de jogadores, de jogador para jogador em relação ao Olímpia é muito grande. O Inter fez a obrigação, fez o que a diferença entre os dois times manda, que é aplicar uma goleada. Mas eu, sinceramente, eu não vi evolução do plano de jogo de Miguel Ángel Ramírez. E mais do que isso, a insistência em Marcos Guilherme. Na entrevista coletiva, a primeira pergunta foi: por que você escalou o Marcos Guilherme como titular? E ele respondeu, ele não entendeu a pergunta, ele questionou, e eu até fiquei com medo da resposta do Miguel Ángel Ramírez. Ele disse: e por que não escalar? Ele é um extremo, ele é um ponta e ele é jogador do Internacional. Sim, ele é jogador do Internacional, mas não merece estar jogando neste momento, com todo respeito à pessoa, ao profissional que é o Marcos Guilherme. Mas ele não merece ser titular com as opções que ele tem no banco de reservas, o Miguel Ángel Ramírez. Por exemplo, hoje eu teria colocado o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo. Tenho batido nessa tecla. Bota então o Yuri Alberto um pouco aberto pelo lado direito, o Olímpia não atacava pelo lado esquerdo. Então, para que o Marcos Guilherme? Para marcar ninguém e para não fazer nada. O Marcos Guilherme teve 4 oportunidades claras de gol e não conseguiu fazer nenhum. No gol do Thiago Galhardo, ele erra o chute. Ele dá o chute na mão do goleiro que espalma para o Galhardo fazer o gol do Internacional. Mas eu não quero ser muito azedo, muito amargo neste momento para falar, porque é uma vitória, é expressiva, é um 6-1, é a maior goleada da história do Internacional dentro da Libertadores da América. Mas eu quero sublinhar que Taison chega e a entrevista coletiva dele também é muito boa. Ele ressalta o Renzo Saravia, que é um jogador do elenco e que está voltando agora. O Taison, em algumas respostas, ele me passa a sensação de que está nascendo um novo líder, um novo capitão. Vocês sabem como veio parar a braçadeira de capitão no braço do Taison? Não foi o Ramírez que deu, foi o Rodrigo Dourado, certamente com o aval do Ramírez. Mas o Dourado bateu na porta do quarto do Taison e disse:
amanhã tu será o capitão. E tá nascendo sim uma grande liderança e um novo capitão no Internacional, um jogador que pela qualidade técnica se impõe e faz os jogadores que estão ao seu lado crescerem. O Inter tá de parabéns pela vitória, não pode se empolgar no meu entendimento e vem aí um adversário muito mais difícil que é o Juventude, mas isso é assunto para a sequência. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, tchau, tchau.